Olá, bom dia. Vamos falar hoje sobre mergulhar mais no Senhor, mergulhar mais na palavra dele. Ver se a Cintia já entrou aqui para a gente já orar. A gente já vai entrando. Deus abençoe cada um de vocês. Bom dia, mana. Bom dia, tudo bem? Bem? Olha, Vamos orar? vamos. Paizinho querido, muito obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia de vida, Senhor. Obrigada por mais uma manhã maravilhosa, Deus. Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Ó Deus, querendo nos encher mais e mais de Ti, nos esvaziarmos de nós mesmos, Pai. Ó Deus, e sermos transformados pela Tua palavra, Pai. Deus, que a Tua palavra venha encher os nossos corações, venha mudar os nossos pensamentos e as nossas atitudes, Deus. Venha transformar a nossa vida e a vida de todos aqueles que estiverem conosco nessa manhã ou que assistirem essa live depois, Pai, mas que a Tua transformação alcance todas as vidas que o Senhor determinar. É o que pedimos e clamamos nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, mana, compartilha aí. O que Deus está falando com você? Então, gente, ele está falando comigo, ele continua falando comigo, né, sobre o que a morte de Jesus representa na nossa vida, né? Porque, assim, nós aceitamos Jesus como único Senhor e Salvador das nossas vidas, nós acreditamos no sacrifício que Ele fez por nós entendemos, né, nos constrangemos com esse amor, né, a gente se converte a Ele, a gente busca viver o que a palavra de Deus nos diz para viver, né? Só que às vezes algo tão simples e que a gente escuta o tempo todo na Bíblia, na igreja, né, em qualquer conversa sobre Deus, a gente sempre escuta sobre o livre-arbítrio, né? A gente sempre escuta sobre o sacrifício de Jesus, a gente sempre conversa a respeito disso, mas talvez falte um pouco mais de um pequeno detalhe que transforma tudo, né? E eu queria começar falando sobre o livre-arbítrio, né? Que só existem dois caminhos. O livre-arbítrio não é você fazer o que você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser. O livre-arbítrio, ele fala sobre caminhos, né? Sobre decisão a respeito de dois caminhos que existem, que é entre o bem e o mal, né? Que você escolhe um desses dois caminhos. E quando você não escolhe, você já escolheu, porque escolheram por você, né? Que é o mal. A Né? omissão também é uma decisão, né? A omissão é uma decisão, e a omissão é uma decisão para o mal, e não para o bem. Tanto que a palavra, que é como se você estivesse em cima do muro, e a palavra de Deus diz sobre os que estão em cima do muro, né? Que o Senhor os vomitaria. Ou seja, é como se você estivesse no mal. Então, assim, nós temos que estar atentos que esses dois caminhos, o bem nos leva à vida eterna e o mal nos leva à morte. E aí eu comecei a pensar, né, sobre isso e ter o entendimento de que quando Adão pecou lá no início né, e sobreveio sobre toda a humanidade o pecado, nessa época nós tínhamos só um caminho, porque estávamos todos condenados à morte, né? Então só existia um caminho, que era o do mal, né? Deus levantou alguns libertadores ali, né, a partir de Moisés. Profetas, né? Eram Oi? Levantou profetas os que eram todos profetas, do povo. exatamente, que veio para tentar despertar, né, as pessoas que nós não estávamos fardados só ao mal, mas que existia Deus e que Deus ainda podia transformar a nossa história, né, que Ele ainda podia, se nós nos achegarmos a Ele,
ainda podia ser transformada na nossa história. Então, ele veio despertando isso em nós, até chegar ao verdadeiro libertador que foi Jesus, né? E quando Jesus veio, primeiro, enquanto ele viveu aqui na Terra, ele nos ensinou a viver com Deus aqui na Terra. Por quê? Porque Uhum. as pessoas viviam sem Deus, né? Elas viviam uma religião, elas viviam uma doutrina, elas viviam ensinamentos dos Sempre profetas. elas adoravam alguma coisa, né? Assim, de alguma coisa, algum ser, mas não tinham aprendido a adorar o Criador, né? O Exatamente. Senhor Deus. E até os homens de Deus da Bíblia, eles eram limitados nisso. Por quê? Porque eles ainda não eram libertos, porque Jesus ainda não tinha vindo, né? Então eles buscavam a Deus, Deus falava com eles despertavam o povo, mas eles não conseguiam ensinar o povo a viver com Deus aqui na Terra, né? Só Jesus pôde nos mostrar como era viver com Deus, exatamente com Ele aqui na Terra. Ou seja, era independente do ambiente que ele estava, porque aqui na Terra, né, nós temos um ambiente do mal, né? Nós temos, por isso que a palavra de Deus diz, né, que o mundo jaz do maligno. Por quê? Porque a Terra é do diabo? Não, a Terra foi Deus quem criou. Mas ele, né, a partir do pecado de Adão e Eva, ele estabeleceu o reino dele aqui na Terra, né? Ele estabeleceu uma cultura aqui na Terra. E por muito tempo é como se o céu estivesse fechado, né? O céu estava fechado, por quê? Por causa de uma cultura estabelecida aqui na Terra. Então, quando Jesus veio, ele veio para mostrar que apesar dessa cultura estabelecida na Terra, a cultura do mal, ele conseguia viver em Deus aqui na Terra. Então, são os passos de Jesus, é o caminho de Jesus, é o coração de Jesus, é a vida dele nos mostra como viver com Deus, apesar da cultura estabelecida aqui na Terra. Aí, quando ele morreu, né, sacrificou a vida dele por nós, ele rasgou os céus, ele rompeu o véu, né? Ele rompeu o véu que existia. Então, ele nos deu livre acesso ao Pai. Mas como é que é esse livre acesso ao Pai? É por intermédio dele. Porque ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Ele é o caminho de volta ao Pai. Eles são os passos de volta ao Pai. Então, quando ele rasgou o véu, ele nos deu de novo a condição de escolher entre o bem e o mal. Ele nos deu de novo a possibilidade da vida eterna. Né? E isso é tão profundo, né? Porque ele pagou a nossa fiança, que estávamos condenados à morte, e pagou a nossa fiança com o próprio sangue dele. Então, quando isso ocorre, ele deu a vida dele por nós. Então, a nossa vida não é mais nossa, é dele. Uhum. Dele. Ele comprou, né, Cíntia? Ele Ele tem direito comprou sobre nós. Ele comprou e pagou um preço altíssimo, preço de sangue, um né? preço de sangue, exatamente. Então, assim, o alto preço que ele pagou por nós, pela nossa vida, quando nós reconhecemos, né, nós acessamos o coração dele, nós acessamos ao Pai por intermédio dele, por intermédio do sacrifício, por intermédio do sangue, por intermédio da vida dele, nós acessamos ao Pai. Esse acesso nos dá direito à vida eterna, mas esse acesso, ele, ele faz com que nós tenhamos que reconhecer que nossa vida não é mais nossa, é dele. Por quê? Porque É abrir mão do nosso direito, né, Cíntia, foi de fazer comprado. a nossa vontade. Quando a gente entende isso, que a gente abre mão, a gente precisa. Por isso que existe a rendição, né? Por isso que quando a gente não se rende, a gente não vive aquilo que o Senhor tem para nós. A gente teria a possibilidade de acessar, é como se você tivesse uma herança maravilhosa no banco te esperando. Você sabe que ela tá lá, mas você, por algum motivo, você não vai lá buscar. Você não vai lá buscar o que lhe é de direito.
Você prefere continuar vivendo a sua vida do jeito que está aqui, por quê? Porque você já conhece, já está confortável, você já está acostumado com tudo que você vive. Então, você prefere não mexer no que está quieto, digamos assim, né? E a sua herança fica lá, pertence a você. Ninguém pode tomá-la de você, tá lá no seu nome, mas você tem que chegar, você tem que ir lá no banco, assinar o papel e pegar. É como se a gente não fizesse isso. E aí a gente vive fora da preciosa, da maravilhosa vontade de Deus, né? Que é a única vontade que nos leva à vida plena, que nos leva a viver com liberdade, que nos leva a viver a restauração que o Senhor já conquistou por nós na cruz do Calvário, né, Cíntia? Porque aceitar Jesus é uma coisa, mas acessar todo o pacote que isso representa na nossa vida, que isso é na nossa vida, né? Uma vida plena, livre de doenças, livre de conflitos internos, porque o Senhor vem, Ele consegue restaurar, Ele consegue curar a nossa vida, Ele consegue renovar, aliviar as nossas tensões. O Senhor, Ele é tudo, Ele é a nossa fonte para tudo, né? Só que, cara, se a gente pensar que a gente pode estar recusando o melhor de Deus porque a gente prefere a nossa vontade, que a gente prefere viver no nosso conforto ali, onde a gente já controla as coisas e tal, onde tudo nos parece mais familiar, né? E a gente tem que ter o entendimento de que esse livre-arbítrio que nós temos, né, essa escolha que a gente faz, de não nos rendermos ao Senhor para viver o bem, nós estamos escolhendo o mal. Porque só existem duas escolhas. Só existem dois caminhos. Só existem duas decisões que o livre-arbítrio nos dá. E a gente fica achando, que o livre-arbítrio é eu fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Não. Isso daí é a sua condição de vida, é uma característica, né? É a sua personalidade. Deus fez cada um com a sua personalidade, com o seu jeito de agir, com o seu jeito de pensar. Isso é normal. Isso não é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é você escolher entre o bem e o mal em tudo na sua vida. Em cada pensamento que você tiver, você escolhe se você vai pensar sobre o bem ou sobre o mal. Né? Em cada olhar que você der, você escolhe se você vai olhar do jeito bom ou do jeito mal. Né? Cada palavra que sai da sua boca, você escolhe se ela vai ser para o bem ou vai ser para o mal. Né? Cada sentimento do seu coração, você escolhe se ele vai ser para o bem ou vai ser para o mal. Né? Então, Jesus sabia que a gente não ia conseguir viver em Deus por nós mesmos, pela nossa força, né? Ou pelo que nós aprendermos de Deus. Ele sabia que a gente não conseguiria. Por isso, ele fez isso, né? De dar a vida dele por nós, para que nós possamos viver na vida dele, né? Para que nós possamos viver nele. Porque ele sabe que por nós mesmos nós não conseguiríamos. Então, ele se entregou por nós para que nós possamos viver nele. Então a gente só vive de fato com Deus quando a gente vive em Jesus. Quando a gente deixa de viver a nossa vida, né? Nós mesmos, para viver né, nele. Exatamente, para viver nele. Nossa, e isso é tão forte, é tão profundo, e a gente tá tão no comecinho, sabe? Porque assim, a gente sabe que ele é eterno, a gente sabe que ele é infinito, né? Então a nossa sede tem que se comparar a ele, né? Porque né, nós pedimos sede por Deus, fome por ele, mas se ele é o nosso alimento, se ele é a origem da nossa fome, da nossa sede, a nossa fome e a nossa sede está muito pequena, porque ele é infinito, ele é eterno. A nossa sede tem que ser do tamanho dele, a nossa sede tem que ser insaciável. A nossa sede tem que ser, né, diariamente insaciável, né, Cintia? Sempre insatisfeitos, a gente tem que ser eternamente insatisfeito. Senhor, ontem eu recebi muito, mas hoje eu cheguei porque eu quero mais. Eu quero mergulhar um pouco mais fundo. Eu quero mais de ti, né? E o Senhor, ele vai agir conforme o desejo do nosso coração, porque Deus, ele é assim, né, Cintia? Ele respeita aquilo que a gente está
mostrando ali para ele o que o nosso coração sinceramente está expondo para ele. Exatamente. Se você está satisfeito com o que você já recebeu, o pai vai entender que você não quer mais. Agora, se você chega sedento, se você chega rasgando seu coração, Senhor, eu quero mais, eu preciso de mais, Senhor. Eu quero ir além, eu quero ir mais fundo. O Senhor é maior do que eu posso imaginar, eu quero mais. Né? Quando a gente se achega ao Senhor com esse coração, aí, ó, o Pai derrama mais do que a gente pode imaginar mesmo, né? Literalmente. Não, quando a gente começa a acessar ele por inteiro, né? Amém. Porque, assim, você se converter, você aceitar Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida, e ter momentos de oração, ter momentos, sei lá, uma vez por semana, ou quando você vai para a igreja, você acessa a Deus momentaneamente, né? Mas quando você tem essa entrega, quando você tem esse entendimento de que não é só aceitar Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, é viver nele. É um estilo de vida, né, Cíntia? É entender Jesus como um estilo de vida contínuo, diário, rotina, pensamentozinhos, pensamentos-ons, não interessa, é tudo. É tudo, o tempo inteiro gerenciando, é o tempo inteiro intencionalmente, né? Como a gente sempre fala aqui. É com essa intenção, Senhor, eu estou te agradando? Senhor, esse pensamento te agradou? Senhor, eu senti algo aqui esquisito, Pai. Me perdoa, Senhor, me perdoa, me cura disso. Vai lá na raiz de que está isso, Senhor. Eu não posso acessar, mas o Senhor pode acessar. Vai, Senhor, eu quero estar 100%, né? Uma coisa que eu tenho clamado muito ao Senhor, que a minha vida possa agradá-lo 100%. Eu não quero 99%. Eu quero 100%. Eu não quero viver só um pouquinho. Eu quero ir além, eu quero o máximo que eu posso viver, né? Nele. Eu tenho sido impelida mesmo pelo Espírito Santo, né? Com certeza, a buscar o mais, a ir além, a viver esse estilo de vida realmente intencional, né? De imitar a Cristo em tudo que eu fizer. O tempo inteiro pensar, cara, o que Jesus faria aqui nessa situação? Jesus ia falar poucas e boas? Jesus ia reagir desse jeito nas emoções? Não ia. Então, peraí, eu vou respirar fundo, eu vou pedir orientação dele, né? É a gente se comprometer com isso, né, Cíntia? Acessar tudo que o Senhor Jesus tem para nós é estar comprometido em fazer a nossa parte, né? Ontem eu fiz uma postagem falando sobre isso, viver em parceria com Jesus. Viver em parceria com Deus é isso, é entender qual que é a nossa parte para que o Senhor possa nos ajudar. Até para o Senhor nos ajudar, a gente tem que fazer a nossa parte, né? É uma via de mão dupla ali. É um casamento, né? É o casamento do noivo com a noiva. É o casamento do noivo com a igreja, porque nós somos igreja. Amém. Então, assim, é mais profundo do que parceria, né, Brisa? É muito mais profundo. É um só. Né? A oração dele em João 17 é para que nós fôssemos um com o Pai, assim como ele é um com o Pai. Então, a oração dele é para que nós conseguíssemos viver nele, porque ele é um com o Pai. Então, se a gente vive nele, nós nos tornamos um com o Pai. E ele orou, né? E ele, nessa oração, ele falou, não peço só para os que estão aqui, mas para os que ainda virão. Ou seja, ele orou pelas futuras gerações, ele orou por nós. Amém. Né? Então, assim, a gente não pode acessar a Deus só quando nos convém, né? Geralmente a gente acessa quando nos convém, quando a gente está passando por alguma situação, quando a gente está passando por algo que foge do nosso controle, aí a gente busca esse acesso, busca, né, que o Senhor faça alguma coisa por nós. Mas nós temos que parar de viver, buscar Deus pelo que nos convém. Na verdade, a gente tem que, a nossa vida é que tem que convir a Ele, né? Exatamente. É a gente que se adequa a ele, não é Jesus que tem que se adequar às nossas vontades, de jeito nenhum, né, Cíntia? E, infelizmente, tem muita gente que vive nesse engano. Ah, não, Deus, eu quero assim, assim, assado, do meu jeito. Senão eu fico de bico, eu fico de mal e fico brava com Deus. Não, briguei com Deus, tô brigada com Deus. Tem gente que vive assim, cara, achando que Deus
precisa realizar a vontade dela. E não ela se submeter à vontade do Pai, né? Então, é importante a gente ter essa maturidade, né, Cintia? Eu acho que muitas vezes falta isso. Maturidade. Uma fé madura. Não uma fé mimada, não uma fé que quer tudo do seu jeitinho, no seu tempinho, se não faz birrinha. Não, nós precisamos de amadurecer na fé também. Não só na nossa vida emocional, né? Mas na nossa fé, na nossa vida espiritual, a gente precisa estar maduro. O Senhor, ele procura uma igreja madura para se casar. Uma igreja madura que ele possa usar, né? Uma pessoa que é mimada, uma pessoa que é muito instável, como é que ele vai usar? Ele fica limitado, né? Então, que a gente possa buscar isso, né? Essa autorresponsabilidade, buscar. Senhor, o que eu estou fazendo que não está condizente com a tua vontade? Qual parte da minha vida não está enquadrada no estilo de vida de Jesus Cristo? É isso, né? Que a gente precisa se perguntar, né, Cíntia? E às vezes é ruim fazer essa pergunta, porque a gente vai ser muito confrontada. Então, tem gente que prefere fingir que está achando que está tudo bem, né? Do que ter que mexer no que precisa ser resolvido ali, às vezes coisas ruins que precisam ser acessadas, encaradas. Mas, cara, se a gente não encarar, a gente não sai disso. A gente vive uma vida rasa com Deus. Enquanto Deus tem águas profundas, a gente fica ali, ó, na beirinha, vivendo um pouquinho, só 1% às vezes, do que o Senhor quer que nós vivamos mesmo, né? A palavra diz, né, que tem pessoas que vivem com água até os tornozelos, tem pessoas que vivem com água até os joelhos, tem pessoas que vivem com água, né, até os ombros, mas tem pessoas que mergulham. Amém. Então, nós temos que decidir o nível que nós estamos em Deus. Não é Ele que decide o nível que Ele estabelece para nós. Né? A gente fala sempre muito de processos aqui, nós vemos processos, sim, vivemos processo. E a gente alcança a promessa quando a gente vive esse processo de forma intencional. Senhor, eu estou vivendo um processo, então me mostra, me rasga, me faz de novo, me transforma, né? Eu quero aprender tudo que eu tenho para aprender nesse processo para que eu possa viver logo a promessa. Então, assim, a gente tem o poder de acelerar as promessas de Deus na nossa vida a partir da nossa disposição em ser mudado. Em se render mesmo, né, Né? Em ser transformado. Né? Então, assim, é a escolha do bem e do mal. Quanto tempo mais você vai demorar para viver a promessa de Deus? Você está escolhendo pelo mal. Por quê? Porque você está omisso, está paralisado, né? Na sua zona de conforto, muitas vezes. Na zona de conforto, exatamente. Então, assim, para você chegar na promessa, né, para você cumprir o processo, você precisa de se render. Né? E tem pessoas que ficam muitos anos no processo. Por quê? Porque tá faltando entrega. Tá faltando reconhecer que você está passando por um processo e que você precisa aprender. E quanto mais você demorar para aprender nesse processo, mais você vai ficar nele. Né? Então, Deus confirmou tudo isso que ele estava falando comigo numa palavra que está em Romanos 5, de 1 a 21. Ela é bem grande, mas, né, eu até mandei para você. Ela confirma exatamente tudo que eu acabei de falar. Inclusive, que ele usou até Adão e a questão do Adão, que por meio de Adão entrou o pecado em toda a humanidade, e por meio de Jesus, que é o segundo Adão, né, saiu do mundo todo o pecado. Né? Veio a salvação para toda a humanidade. Gente, tem um versículo aqui que é bem legal, o versículo 10. Eu acho que resume isso, a palavra que você deu. Que diz assim, Romanos 5,10. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, Jesus fez tudo que a gente não poderia ter feito, né, Cíntia? A gente não conseguiria pagar essa conta.
essa fiança, como você colocou. A gente não conseguiria. E ele veio e se entregou, morreu por nós, derramou o sangue dele naquela cruz, para que nós tivéssemos vida, para que nós pudéssemos acessar a plenitude. A gente tem esse direito. Esse é ele nos deu esse direito. Mas a gente pode, se a gente decidir, a gente pode usar o livre-arbítrio para não viver isso também. Para continuar vivendo no rasinho, do jeitinho que a gente é confortável, controlando as nossas próprias vidas, né? Mas deixando de viver o melhor de Deus. Né? É isso que a gente precisa ter clareza, a gente precisa ter consciência de entender. Cara, eu estou escolhendo hoje viver a minha vida do meu jeito. Eu não quero Deus no controle, porque eu acho melhor assim. Aí eu deixo também, eu abro mão de receber toda a minha herança que está lá em meu nome, me aguardando. Porque é isso que a gente faz, né, Cíntia? É isso mesmo. Eu escutei um dia desses uma história e que ela era real. A pessoa contando que tinha uma moça já estava idosa, já estava bem, e ela era muito carente e ela tinha trabalhado para um senhor muito rico. E quando ele estava perto da morte, ele entregou um documento para ela. E ela achou que o documento era tão bonito, né? Que era como se fosse um agradecimento para ela pelo trabalho dela. Ela mandou fazer um quadro, pendurou esse documento na parede do quarto dela. E ela sempre lembrava desse patrão que ela teve, né? E falava, nossa, ó, que lindo documento de agradecimento que ele me deu. E aí, quando ela estava, né, à beira da morte já, passou uma vida inteira de muita dificuldade, uma pessoa foi orar com ela lá, né, para entregar a vida dela para Deus, e ele perguntou, né, que documento é esse aqui que você botou nesse quadro? Aí ela explicou, né, que era um patrão que deu para ela, então, não sei o quê. Aí ele falou assim, você tem noção do que é esse documento? E ela falou, um documento de agradecimento por todo o trabalho que eu fiz. Aí ele falou, não, isso daqui é o testamento dele. Ele deixou tudo para você. E ela passou a vida inteira e não acessou. Ela passou a vida inteira e ela nunca acessou a herança que estava ali, pendurada na parede dela. Nossa. Cara, que E foda. isso é o que a gente faz com a palavra de Deus. Né? A herança de Deus, toda a herança, né? Porque Jesus falou que nós nos tornamos co-herdeiros com Ele, de toda a herança do Senhor. Então, assim, e tá tudo aqui na palavra. Tá tudo aqui para nós acessarmos. Mas a gente lê como um livro, a gente não se aprofunda, Um a gente livro não se religioso, entrega, né? e a gente não acessa. Não acessa, né, toda a herança do Senhor, que está num testamento vivo diante de nós, que nós temos livre acesso. Amém. Verdade, Cíntia. Que revelação, viu? Muito legal que a gente possa despertar, né? E saber usar o livre-arbítrio que o Senhor nos deu em favor do cumprimento da vontade de Deus. Não ficar relutante, né? Muitas Você quer vezes a encerrar gente luta aqui? com Deus, né? Você quer encerrar com Eclesiastes 3:22, que você colocou? Quer que eu leia aqui? Pode ler. Considerando tudo isso, cheguei à conclusão de que não existe nada melhor para o ser humano do que ser feliz no trabalho que realiza e desfrutar dos seus resultados. Afinal, essa é a sua recompensa. Porquanto, quem de nós tem o poder de saber o que vai acontecer depois da nossa morte? É uma pergunta. Exatamente. É a gente viver o hoje, né, Cíntia? É a gente decidir viver o hoje dentro do estilo da palavra de Deus, né? Dentro da palavra de Deus, dentro de tudo que Jesus viveu para nos ensinar, ele mostrou, ele deixou os rastros, né? E a palavra de Deus é isso. São os rastros vivos, é você estar ali com Jesus. Quando você abre a Bíblia, você está ali, ó, com Jesus, Jesus te ensinando, Jesus te contando, ó, eu passei, eu fiz assim, faça assim também. E tal, nessa situação, age desse jeito. Quando você passar por essa situação, por essa tribulação, fique assim, esteja, né? Então tem tudo. A palavra de Deus é um manual realmente completo para a gente saber viver bem, para a gente ser aprovado aqui na Terra, né, Cindy? E a gente chegar
a vida eterna e a gente chegar à continuidade disso, né? Que é viver a vida eterna com o Senhor. A gente pode começar a viver a vida eterna hoje, se a gente quiser, né? Se a gente tiver esse entendimento de acessar tudo que já é nosso por direito, né? Porque o Senhor Jesus conquistou tudo já na cruz do Calvário. Não vai acontecer, já aconteceu. É uma coisa que às vezes é difícil para a gente compreender, né? A vitória ela já foi completa, já foi tudo consumado. A gente só precisa acessar. Só que muitas vezes para a gente acessar, a gente fica paralisado com certas coisas, certos traumas, certas feridas, certas, né? Então é decidir abrir mão disso tudo, abrir mão de tudo que nos impede de fluir e de acessar tudo que o Senhor tem para nós, né? Através da cruz do Calvário. É isso. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos. Senhor Jesus, nosso Rei amado, Deus poderoso, Deus Pai, nosso Papai, queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra preciosa, Deus. Tantas chaves, Senhor, tantas revelações, tanta preciosidade da tua palavra o Senhor trouxe hoje, Deus. Que os nossos olhos continuem abertos, Pai, que os nossos ouvidos estejam abertos, para estarmos o tempo inteiro conectados contigo, Pai, entendendo o que o Senhor quer nos falar, entendendo qual que é a nossa porção, Deus. Como a gente deve aproveitar, como a gente deve viver no estilo da tua palavra, Pai. Em cada detalhe das nossas vidas, Deus. E que possamos ir mais fundo em ti, Deus. Que possamos verdadeiramente usufruir, aproveitar, Deus, das águas profundas que o Senhor tem para nós. Que nós não mais nos satisfaçamos, Deus, com águas rasas, Pai. Com ficar no na nossa zona de conforto, com ficar ali naquilo que a gente pode controlar. Senhor, mas que a gente se renda, que a gente abra mão de todo o controle, que a gente entregue todo o governo verdadeiramente em tuas mãos, Deus. E que a gente viva, Deus, o teu melhor nessa terra, Pai. Que a gente acesse, Deus, tudo que o Senhor conquistou naquela cruz do Calvário para nós, Deus. Em nome de Jesus, que caia por terra, Pai. Tudo que nos impedia, Deus, de ir além em Ti. Que caia por terra, seja no corpo, na alma, na mente, no espírito, no inconsciente. Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos, Pai, nós desejamos mais de Ti nas nossas vidas. Desejamos viver tudo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigada. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção. Que Deus abençoe a todos que vão assistir depois. Né? Compartilhem também, porque é a palavra de Deus, não é a palavra de Brisa e de Cíntia, não. É a palavra que Deus tem nos dado aqui. Né? Em nome de Jesus e até quinta que vem, né, Cíntia? Para honra e glória do Senhor. Um beijo, Deus abençoe. Um beijo, Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.